Olá, seja bem-vindo a mais um canal do Saber Psi, mais um vídeo do canal do Saber Psi, e hoje eu vou falar sobre um tema interessante, vou falar sobre abuso sexual na infância. Quer dizer, é interessante para saber falar sobre, claro, mas não é interessante para passar por isso, óbvio, né? Meu nome é Helena Pinheiro de Vasconcelos, sou psicóloga e eu gostaria de compartilhar hoje com você um pouco sobre a minha experiência, né, em relação ao abuso sexual na infância, como que repercussões psicológicas, né, o que pode acontecer, o que acontece, né, com a pessoa que sofre uma situação de abuso na infância. Primeiro, a gente tem muitas pessoas, tá, foram, né, relatam abusos na infância, isso é uma lástima, né? A gente sabe que muitas vezes, tá, o abuso, tanto a violência, né, até a gente fala da violência doméstica, mas o abuso sexual, infelizmente, tá, também ele é feito normalmente por pessoas próximas, tá, da criança, e isso é muito triste, porque muitas vezes a criança fica com um vínculo que ao mesmo tempo é alguém que ela ama, mas é alguém que faz um mal a ela, né? Então, e tem uma outra questão que é muito curiosa e muito triste também, é a questão de que muitas vezes, né, pessoas que sofreram violência na sua infância, quando têm filhos, podem não ser capazes de cuidar do próprio filho, né, em situações de violência também, tá? Acabam, não é consciente, não é por propósito, mas podem ficar negligentes em relação ao próprio filho. Assim como também tem outras pessoas que sofreram, né, e ficam muito preocupadas com isso também pode acontecer. Mas como é que fica, né, essa pessoa, né, quando sofre um abuso sexual na infância e que repercussões isso pode acontecer, né? É muito comum a pessoa ter amnésia, tá, de uma fase da vida, daquela situação, né? Porque tem dois tipos de, a gente poderia falar duas formas, né, de abuso, que são aquelas pontuais, né, uma situação, e tem aquela que são recorrentes, né? Então, existem pessoas que acabam convivendo com o abusador e sofrem abuso muitas vezes. Isso pode ser muito devastador, tá? Pode ser muito doloroso para a pessoa e causa aquele problema de que a mesma pessoa que ela confia, né, que ela ama, porque pode ser um pai, pode ser um padrasto, pode ser também mulheres podem também abusar, tá? Mas assim, pode ser uma pessoa próxima. E, uh, é, e também, né, aquele susto, aquela vergonha, né? Então isso causa uma confusão muito grande. E ainda outra coisa que causa confusão, muitas vezes, é que a criança, ela não tem defesas, às vezes, né, no corpo, e não compreende muitas coisas, né? É uma linguagem diferente a da criança do adulto, né? Então, a criança, ela tem um corpo, né, que vamos dizer assim, ele é mais fácil de sentir as coisas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, né, cosquinha, né? Quando a gente é adulto, a gente não sente mais tanta cosquinha, a gente consegue controlar, conter o corpo. A criança muitas vezes não tem isso, então ela tem um corpo inteiro, né, com sensações, né, que faz parte do corpo, que é natural, né? E aí, o que acontece muitas vezes? Isso é muito triste com essas crianças, porque elas começam a se sentir culpadas, porque às vezes, tá? Alguns desses toques ou desse assédio, né, dessa situação de abuso sexual, pode também trazer algum tipo de satisfação, né? Que não quer dizer que a criança esteja gostando nem nada disso, porque ela não tem ainda maturidade para lidar com essa situação, mas é porque o organismo dela é assim, né? Então, às vezes isso pode levar a criança a achar que ela foi culpada, né, pelo aquilo que aconteceu, e não é nada disso. Isso é comum, tá? Que crianças que quando tem algum tipo de toque, elas possam sentir alguma coisa, tá? Mas elas não têm a defesa, elas não sabem distinguir, e
esse limite quem deveria dar é o adulto que não poderia estar fazendo isso com a criança, porque a criança não tem discernimento para poder diferenciar isso, né? E ainda tem a questão da culpa por não, muitas vezes não conseguir, por medo, por vergonha, não conseguir falar para um outro cuidador ou para uma outra pessoa para que possa proteger. E aí às vezes isso vai se alongando muitas vezes, às vezes o próprio adulto ameaça a criança e a criança indefesa, ameaça os próprios pais, ameaça, né, algum outro familiar, ameaça a própria criança e por medo, muitas vezes, essa criança não consegue dizer. E aí quando chega na fase adulta, às vezes pode acontecer de ter uma culpa. E isso é muito importante que essa pessoa saiba que ela não foi culpada. O culpado foi quem fez. Uma criança ela é indefesa, ela não tem capacidade para se defender desses processos, né? Então, isso é muito importante que a gente possa tirar essa culpa dessa pessoa, porque não teve, né? Não teve nenhuma responsabilidade, né? E aí as repercussões, né? São repercussões complicadas muitas vezes, né? Porque a pessoa pode ficar, né, com dificuldades da sua própria sexualidade, tanto para mais como para menos. Então a criança, quando ela é abusada, ela pode ficar hipersexualizada, quer dizer, antes do tempo, que não era aquele período, não precisava ser aquele período, né? Ela pode também desenvolver achar que ficar uma confusão entre relacionamento íntimo e sexual. Então, assim, às vezes ela pode usar essa sexualidade como moeda de troca, né, nas relações quando estiver adultas, né? E também tem, às vezes pode acontecer de a pessoa ficar anestesiada em relação ao próprio corpo, anestesiada em relação à sexualidade, as relações também, pode ter dificuldades de se apegar, né, a outras pessoas, ou até mesmo pode ficar com uma dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, sensações, né? O trabalho, quer dizer, a indicação clínica é sim fazer psicoterapia, né, ou de qualquer abordagem pode trabalhar com isso. No meu caso, eu trabalho com a abordagem que é a Gestalt terapia, né, e a gente sabe que pessoas que são abusadas, né, podem sofrer também de estresse pós-traumático, né, de situações de estresse pós-traumático, quer dizer, já tem estudos falando que a organização cerebral se modifica em situações de traumas, né? Então a gente precisa trabalhar esse trauma, trabalhar, né, dar suporte a essa pessoa. Quando a pessoa não lembra, né? Então ela precisa fazer todo um trabalho emocional, psicológico com psicólogo, né? Para que ela possa ter suporte para poder recordar, reviver e poder elaborar e trabalhar e ressignificar essa situação. A boa notícia é que sim, tá? O tratamento psicológico pode colaborar para que seja ressignificado, tá? Essa situação de abuso. É claro que não é uma questão de esquecer o que aconteceu, mas sim lidar de uma forma melhor com essa história, né? Então, é uma pequena reflexão que eu quis fazer aqui, falar um pouquinho sobre abuso sexual na infância. Eu escrevi junto com uma amiga, né? Uma colega e amiga, um artigo sobre abuso sexual na infância, e eu trabalho com a Gestalt terapia. Então, quem quiser saber mais e ler um pouquinho mais, eu posso compartilhar também, posso deixar um link aqui embaixo. E para saber mais sobre os cursos que o Saber Psi oferece, é só entrar www.saberpsi.com.br. E se quiser saber mais vídeos do YouTube, é só se inscrever aqui no canal do YouTube e clicar no sininho para você saber de primeira mão todos os vídeos que nós oferecemos. Espero que você tenha gostado. Se sim, dá um joinha que isso colabora muito para o crescimento do canal, tá? Um beijo. Tchau!